Nesse espaço aqui que a gente está, é uma aula em que todos nós precisamos colaborar uns com os outros para criar esse ambiente de acolhida, tantas pessoas do Brasil inteiro que compartilham conosco a presença aqui e que acolhem o professor Carlos Eduardo Volkfescher, lá diretamente de Porto Alegre, conectado com a gente. Então, nesse espaço não é permitido nenhum ato de discriminação racial, nenhum ato que fira a condição humana ou que fira a dignidade de pessoa. Nesse espaço também, como é o nosso convívio, a gente só usa do Zoom 2 recursos, o microfone e o vídeo nosso. Por exemplo, vocês agora mutaram os seus microfones e muitos não estão usando o vídeo, certo? Então, a gente pede que não se mexa em nenhum outro recurso do Zoom, porque quando um mexe, todo mundo vê. Então, para a gente ter uma aula bem serena, agora o professor vai falar, a gente pede que todas as dúvidas sejam encaminhadas pelo chat, a nossa monitoria, que é a Rayane, né, que está nos ajudando aqui na monitoria, ela vai depois nos ajudar a visualizar essas questões para a gente passar para o professor. O professor tem de 50 minutos a 1h10 para fazer a sua apresentação, mas pode passar mais um pouquinho se for necessário. E no final a gente faz o debate, tá bom? Eu vou passar agora, antes da sua apresentação, professor, a palavra à nossa querida professora Kate Barbosa, que está online aqui com a gente, que vai fazer a sua apresentação. E você me perguntou, Carlos, nós temos agora 116 pessoas na plataforma. Legal. Por favor, professora Kate, seja muito bem-vinda. A palavra é sua. Obrigada, boa tarde a todos e a todas. Mais um prazer coordenar esse mini curso e estar com vocês, né, aqui de Manaus. Bem-vindos, colegas de Manaus, alunos. Então, é uma grande alegria a gente conseguir essa conexão, né, Patrícia? Esse diálogo, que nossos alunos do estado do Amazonas consigam também participar de eventos e de ações como essa, que você... com professores tão brilhantes e que eu tenho a honra, nesse momento, de apresentar o professor Carlos, o maestro Carlos Volkfescher. Então, vou começar, professor, um prazer conhecê-lo. O maestro Carlos Volkfescher, compositor e professor de regência do Instituto de Arte da UFRGS desde outubro de 2019. O maestro possui graduação em regência pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2000, mestrado em música pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro em 2005, na área de musicologia, e doutor em regência pela UFRJ em 2019. Como pesquisador, desenvolveu o projeto Memorial César Guerra Peixe, um estudo da vida e obra deste compositor, que eu não conhecia e acessei no YouTube. Então, para quem quer conhecer o trabalho de pesquisa do professor, pode acessar, que tem, né, belíssimo trabalho do Guerra Peixe, de 1955. Então, fica aí a dica para quem quiser conhecer, e foi um prazer conhecer também nesse dia. Então, o professor tem experiência na área de arte, com ênfase em regência, estudos de obras musicais religiosas do Brasil, 18 e 19, objetivando sua posterior estreia contemporânea. Em 2005, foi semifinalista na primeira competição internacional de regência de ópera, na Romênia. No mesmo ano, à frente do Coro Contraponto, obteve medalhas de bronze, ouro, no Hermann Festival, em 2005, na Alemanha. Trabalhou no Centro de Defesa dos Direitos Humanos em Petrópolis, sob a orientação de Leonardo Boff, onde ensinou música e atuou junto ao coro, só um minuto, que eu fiz uma consultoria, ao coro Nengari Puranga. Desculpa se eu não pronunciei corretamente. Pedi assessoria ao meu colega de departamento, especialista em história indígena, professor Ciliomar Ugarte. Olha, tentei, não sei se eu consegui. Bom, então, tem estado à frente de algumas orquestras brasileiras, apresentando um repertório composto, na grande maioria, por música orquestral brasileira. Além disso, tem atuação no cinema, tendo sido assistente de direção no filme Vila Lobos, Uma Vida de Paixão, belíssimo filme de 2000,
Então, é um prazer, né, apresentar colegas, né, docentes que têm essa trajetória, que, além de serem docentes, são artistas. Então, eu sinto assim, muitíssimo honrada e gostaria de finalizar minha apresentação citando uma entrevista que o professor Carlos deu no Diário de Petrópolis de 2018. Queria citar um pouco o seu texto, né, nessa entrevista, citando, professor: quando escuto uma música, o ouvinte abre um portal, entra no mundo de quem escreveu aquela letra e melodia, entra na cabeça do compositor. No meu caso, o estudo musical aguçou minha percepção do mundo. Com a música, nos tornamos mais sensíveis às coisas, disse o maestro. Entrevista de 7 de outubro de 2018. Então, com essa fala do professor belíssima e com essa sensibilidade, é um presente para todos nós, alunos, docentes de história, poder, né, assistir a sua palestra e participar desse minicurso. Obrigada, professor. Seja bem-vindo. Ok, obrigado pelas palavras. Fico lisonjeado, tá? Para mim está sendo uma honra muito grande estar aqui. Tendo essa conversa, esse bate-papo com todos vocês, eu quero agradecer muito também a professora Patrícia Teixeira Santos, que é uma amiga, né? E uma pessoa muito importante, realmente, da qual conheci o trabalho do Dom Comboni, né? E que, inclusive, citei na minha tese também, que acabou sendo uma referência importante dentro desse debate. E Kate, Patrícia, né, e demais colegas do minicurso, a alegria é muito grande, tá? E eu fico muito feliz, né, de estar conversando isso aqui com vocês. Eu não gostaria, de repente, eu gostaria de deixar a coisa bem à vontade, até quem tiver alguma questão para levantar, fique à vontade para a gente poder debater, porque muitas coisas que eu vou ter que apresentar aqui não serão de uma maneira linear. Tal. Eu vou tentar ser linear, mas as coisas extrapolam um pouco esse raciocínio linear e simplesmente histórico. E eu falo agora também de uma posição, né, que eu gostaria de deixar bem claro, de uma posição de um artista, né, e um artista que tem uma prática na música sacra. Tá? Inclusive, eu fiz a coordenação de um curso de extensão de música sacra no Instituto Teológico Franciscano, em Petrópolis, né? Petrópolis, no Rio de Janeiro, e tem um grupo, né, chamado Teatro Gregoriano Estrada Real, que é um grupo que canta gregoriano, que é especialista em canto gregoriano, mas inclusive, eu me aproximei muito da igreja por conta da música, só que eu comecei a pensar muito por que essa música, e quando eu falo a música, eu estou dizendo a música coral, né? A música coral me chamou muito a atenção, me atraiu, a estética musical me atraía, né? Eu me aproximei, mas só que essa atração, eu moro em Petrópolis, eu tenho uma casa, né, que a gente é perto de um terreiro, e eu também fico atraído pela sonoridade do terreiro. É uma coisa de doido. Eu falei, o que me atrai? Será a mesma coisa de um lado e do outro? O que está acontecendo, né? O que está acontecendo? E eu comecei a analisar, e uma das coisas assim que num determinado momento, foi em 1989, 1990, eu conheci o compositor do qual a gente vai falar hoje, que é Carlos Alberto Pinto Fonseca, e eu conheci esse compositor, vendo esse compositor reger a sua obra, que para mim é uma obra emblemática no canto coral brasileiro, que é a Missa Afro-Brasileira. E isso foi um impacto na vida de um jovem de seus 19 anos, né? E um impacto muito forte. Eu, na frente daquele coro, sentado na primeira cadeira, e um coro premiado no mundo inteiro. Por conta do Carlos Alberto, eu fui participar também, né, querendo imitar os passos do mestre, eu fui participar também de concursos e tive êxitos, né, como esse concurso que a gente fez na Alemanha. E é impressionante como a questão rítmica também impressionava os alemães, né? Eles falavam que senso rítmico é esse, aquela coisa toda, isso que às vezes para a gente é tão normal, mas não é, sabe? É normal, mas não é. Tem alguma coisa aí que a gente, de repente, teria que discutir. E eu começo a fazer uma análise, realmente uma análise não só do aspecto musical em si, mas o aspecto acústico, o aspecto sonoro dentro do ambiente religioso, vamos dizer assim. E, nesse aspecto, eu quero falar sobre a Missa Afro-Brasileira, de Carlos Alberto Pinto Fonseca, e analisando essa obra
perante as prescrições litúrgicas, os dogmas eclesiais, né, que vigoram, inclusive, no século XX, a partir do século XX até hoje, né, de alguma forma vigoram. Então, eu queria, de repente, chamar a atenção para um aspecto. O que é isso, uma missa de Carlos Alberto Pinto Fonseca? Explicando isso, existem 2 tipos de missa, né? E isso eu vou começar a falar um pouco sobre a missa, tá, gente? Para depois falar sobre a questão da religiosidade afro-brasileira na música dentro da igreja. E mostrar um pouco essa tensão que acontece e vamos chegar a alguma síntese sobre isso aí. Vamos ver como é que a gente caminha, tá? Então, quando eu falo sobre a missa, né, existem 2 missas, vamos dizer assim. Uma que vocês conhecem, que é a missa ritual, que é uma missa que ela existe desde a primeira repartição do pão de Cristo com os apóstolos na quinta-feira, né, antecedendo a Páscoa, que é chamada hoje a Quinta-feira da Paixão, né, Quinta-feira do Lava-Pés. Né? Então, nesse momento, a primeira comunhão teve, e aí Cristo, no ato memorial da instalação da Eucaristia, ele fala, fazer isso em memória de mim, e aí ele reparte o pão. Em todos os evangelhos, existe uma menção. Depois de cearem, Cristo tomou o pão, ou seja, então tinha 2 refeições. Uma refeição comum e uma refeição mística. Então, essa refeição mística é o que a gente chama hoje missa, que começou a ser repetido aquele ato da separação, da fração do pão. A missa era chamada de fração do pão, e logo depois, essa missa ela começou a ter as leituras, os cantos, começou a ter toda uma prática. Só que o canto, o que se cantava na missa, ela tem uma tradição anterior, né? E uma tradição que, na verdade, o que se canta na missa, ela é a música litúrgica, o canto gregoriano, o jeito de se cantar, ele tem uma origem anterior até ao próprio Cristo. A realidade é essa, né? E eu queria chamar a atenção porque aí é a ideia de uma missa como um rito que a gente conhece hoje, mas dentro da missa existe um conjunto de músicas que é chamado a parte fixa da missa, é uma parte imutável que é chamada de Kyrie eleison, que é o Senhor tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós e Senhor tem de piedade de nós, que é o chamado Kyrie eleison. Tem o Glória, tem o Credo, que é menos cantado, os Santos e o Beneditos, e o Agnus Dei, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, essas 5 partes são partes cantadas que elas não variam, né? O que acontece é o seguinte, Carlos Alberto Pinto Fonseca, essas 5 partes são conhecidas como missa, como forma musical. Então, quando a gente fala fulano compôs uma missa, fulano compôs essas 5 partes. Às vezes pode colocar uma ou outra e tudo, mas essas são as partes chamadas de uma missa. E Carlos Alberto Pinto Fonseca criou uma missa, né, chamada Missa Afro-Brasileira, subtítulo De Batuque e Acalanto. E é uma obra que trabalha toda a rítmica, o jeito de se cantar, vamos dizer, da espiritualidade, né, desse jeito de se cantar afro-brasileiro, né, com origem do que acontece nos nossos terreiros, o jeito de se cantar, a forma de se cantar. Ele colocou isso, os batuques, ele colocou isso em música. Então, por exemplo, a gente tem um jeito de se cantar. Depois eu vou mostrar um vídeo para vocês, para a gente dar uma olhadinha, para ter ideia do que se trata. Mas a gente está falando de um jeito como a Cara, você vai mostrar um vídeo e um pouquinho você vai cantar para a gente, porque você tem uma voz sabia que você... Eu sabia que tu não ia deixar barato. É bom. Tá bem, tá bem. Eu vou dar um exemplo. E suposto, tá tudo ótimo. Fazer o quê, né? Não dá para correr aqui. Mas, enfim, eu queria chamar a atenção, né, gente, que tem esse aspecto da missa afro-brasileira, como diz a professora etnolinguística, a parte que compõe, desculpa, Vírus, a parte que compõe a missa antes do Glória chama-se Kyrie, K-Y-R-I-E, Kyrie eleison. Esse Kyrie eleison é cantado em grego,
E tem um porquê disso, tá? É cantado em grego e depois a missa toda depois é cantada em latim. E o Carlos Alberto, ele coloca esta missa cantada em português e latim, tá? Mas quando as partes são cantadas em latim, ela usa a rítmica, a ideia é predominante usar a rítmica afro-brasileira, né? E quando é cantada em português, né, ela é cantada em acalanto, em forma de acalanto. E é uma coisa muito interessante, porque o que ele consegue com isso? Aliás, eu queria chamar a atenção que a professora Ieda Pessoa de Castro, que é uma etnolinguista, né, da UFMG, né, ela chama a atenção para que esse jeito de cantar, um jeito de cantar percussivo, fazendo essa menção dessa percussão, é um jeito chamado ideofônico. Muita gente chamaria, né? Que é onomatopeia. Não, onomatopeia é imitação de barulhos, né? Se você vai fazer um barulho da chuva, isso é onomatopeia. Se você vai fazer um barulho de uma tuba, pom, 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 isso é uma onomatopeia. Mas quando você canta com efeitos, né, usando o texto, chama-se ideofônicos, a ideia dos sons, né, da produção daqueles sons. Eu vou depois mostrar isso para vocês. Mas o que acontece é o seguinte, quando eu falo isso, dessa ideofonia, eu já estou começando a imaginar uma paisagem sonora, né? Uma paisagem sonora de articulações, de uma corporeidade, porque aí a gente começa a ver, né? Por exemplo, determinadas coisas, quando a gente vai para um terreiro, é envolvente. Você não está pensando, você está sentindo, está na pele, é envolvente. O batuque é envolvente. O tambor, ele te chama a responsabilidade, né? Então, existe uma corporeidade. E esse efeito de se cantar dentro de uma missa, dentro de um ambiente eclesiástico, dentro de uma igreja, vamos dizer assim, onde essa capacidade acústica ela é aumentada, qual é o efeito que isso daria? Eu gostaria que a gente imaginasse um pouco isso, sabe? Como é que essa música, com essa ideofonia, com esses efeitos desses batuques dentro de uma igreja? E eu queria chamar a atenção, que aí eu tenho que voltar um pouquinho para a gente poder entender, quando eu falo o que é isso dentro dessa igreja. Não sei se aqui o pessoal é muito da área da música, mas já tiveram aula de história da música, e aqueles que tiveram vão lembrar uma coisa que eu vou falar agora. Eu vou falar sobre a Escola de Notre Dame, né? Que é uma escola que começou com dois compositores, Leonin e Perotin, em 1100, né? Por ali 1100, e foi justamente coincidindo com a construção da Basílica de Notre Dame, da Catedral de Notre Dame, né? E antes eles trabalhavam na Catedral de Saint-Denis, que era perto, na França. Mas eram as primeiras catedrais góticas. E as primeiras catedrais góticas, né, altas, amplas, né, paredes mais finas, com uma arquitetura muito mais suntuosa. Quer dizer, o homem antes naquela arquitetura, né, o ser humano, né, o monge, vamos dizer assim, dentro da arquitetura romana, ele era mais encaixotadinho, mais fechadinho. Quando ele entra dentro de uma catedral gótica, ele vê aquela suntuosidade, ele começa a olhar mais para cima. É uma nova possibilidade psicológica, uma nova forma de se comportar, e é uma nova realidade. Então, quando se tem uma catedral dessa, não se tem somente um aspecto visual e um aspecto físico, mas existe um aspecto acústico. E ali a música mudou, começou a ter efeitos, jogando com os ecos da própria igreja, do próprio ambiente, né? E esse jogo de ecos, esses efeitos, né, essas reverberações, esses batimentos acústicos, isso trouxe uma nova linguagem que, em algum momento, trouxe confusão, porque embolava texto, embolava uma série de coisas, e aí a igreja começou a se manifestar, porque dizia que o texto não estava sendo entendido, né? A coisa estava complicada por excessos de efeitos e de fenômenos, de acontecimentos musicais, né? Muitas passagens, notas rápidas, aquela coisa toda. E, por um outro lado, a música começa a caminhar para uma outra possibilidade de expressões nunca mais vista, nunca antes vista, né? Era uma coisa assim fantástica, uma música muito para cima, uma música mais experimental, uma música difícil de se cantar até hoje, inclusive.
né? E o que acontece é o seguinte, isso vai crescendo, vai evoluindo, né? E a gente chega depois com Palestrina, que compõe realmente a síntese, a polifonia, toda a polifonia de igreja de uma forma muito bem entendida, privilegiando a palavra, evitando que antigamente se fazia, por exemplo, um Kyrie eleison, se fazia Kyrie, quer dizer, você não entende a palavra, de tanto que você repete, que ficava muito melismático, vamos dizer assim, né? Muito efeito acontecendo com a mesma sílaba, e Palestrina ele trabalha já com a palavra mais entendida, né? Kyrie eleison, dentro de uma rítmica mais perceptível. Muito bem, o que acontece? Dentro desse momento, o canto gregoriano ele já começa a perder um pouco a primazia e começa a ter esse tipo de resultado. Isso tudo para dizer o seguinte, que vindo para o tempo atual, quando a gente tem a igreja, né, o espaço, o templo, seja ele, né, que estilo for, como um lugar acústico, como é que é essa música dentro desse templo acústico e uma música usando uma rítmica afro-brasileira? Qual é o efeito? Então, isso é muito interessante, porque quando eu assisti o coro Ars Nova, eu assisti dentro de uma igreja, mas cantando em concerto, não era uma liturgia, era cantando em concerto. E a discussão que eu faço é justamente nesse sentido, de que uma obra como a Missa Afro-Brasileira, de Carlos Alberto Pinto Fonseca, ela é relegada muito ao aspecto exótico, apenas como uma obra de concerto. E eu comecei a fazer uma investigação no sentido de perceber se existe nela elementos que possam trazer realmente uma identidade espiritual de um povo orante, vamos dizer assim, né? Mas aí você está misturando as coisas. Tá, e aí? Né? A gente começa a ver que, por exemplo, dentro da própria história da igreja, aí a gente entra na questão de falar de inculturação, aculturação, adaptação, são termos que a própria igreja se confunde, né? E quando a gente fala de inculturação, a gente fala da igreja exercendo a sua influência nas culturas, quando a gente fala de aculturação, a gente fala da questão ao contrário, das culturas entrando dentro da igreja. Então, existe essa questão e existe uma amarra muito grande colocada pelos cânons, né, pelos dogmas eclesiais, no sentido de abrir rejeição às culturas populares. Só que, parênteses, existem culturas que são menos proibidas do que outras. E eu acho que dentro delas a mais proibida é a cultura afro-brasileira, a cultura africana dentro da liturgia. E aí a gente começa a imaginar o porquê que isso acontece, né? Se a gente for ver, por exemplo, em 1300, 1307, por aí, foi conhecido o momento como o cativeiro babilônico dos papas em Avignon, né? Isso tudo por uma frescura, né? Porque por uma questão de casamento real que ia dar mais poder, que foi desfeito, não sei o quê, pronto. E de uma certa forma, depois começou aquela guerra dos 30 anos, né? Naquele momento, e você tem, de repente, justamente o papado, ele foi para Avignon, ele começa a ser como se fosse preso, muitos dizem que foi preso, né? Mas ele começa a trabalhar, né? a ser subordinado à vontade do rei, né? de França, e a música ela sofre totalmente uma influência que perdura até os dias atuais. Né? Então, a música ela também faz parte de uma história, ela está vinculada a uma história da humanidade e ela está aí como um registro muito claro dessas reações dessa história. Então, por exemplo, nesse momento, você vê coisas acontecendo que até hoje são utilizadas, né? Músicas que são utilizadas e que foram muito bem aceitas. Existem as escolas, né? As escolas não, as famílias litúrgicas, logo no início, né? Que você vê que, por exemplo, assim que a igreja é colocada, você tem a escola, a família litúrgica da Alexandria, de Antioquia, né? da Síria, né? Aí depois vem Grécia, depois vem da Gália, que é a França, muito bem, mas as iniciais foram lá na Antioquia, né? Na Alexandria. Então, quer dizer, a igreja desde o primórdio ela é africana, né? Então, existe um jeito africano de se cantar. O primeiro compositor, né, um dos primeiros compositores a serem relatados na história da música, pois eu tenho até que ver, eu esqueci o nome dele aqui, não coloquei, mas é um compositor etíope, né, de 600.
né? Porque antigamente não se colocava nome nas composições, mas o primeiro compositor que tem essa ideia é um compositor etíope. Eu vou depois procurar passar aqui o nome para vocês. Mas o que acontece é o seguinte: dentro dessa ideia, a missa afro-brasileira ela faz uma discussão sobre essa ideia do negro no Brasil. E ele trabalha com a ideia da resistência, né? Ele trabalha com a ideia, a colocação do que seria sincretismo, né? Mas, diante desse momento, essa obra ela foi composta em 1971, ela estava justamente no momento, 5, 6 anos da abertura do Concílio do Vaticano, né? E essa obra ela vem justamente depois do encorajamento do Papa João XXIII, né? De abrir a prática musical dos povos dentro da liturgia. Eu queria chamar a atenção que antes o que vigorava, né, antes do concílio que vigorava, era o Concílio de Trento, de 1560, 1565, se eu não me engano, né? Então, o Concílio de Trento, que reformou essa liturgia, que fez com que essa liturgia fosse a mesma até 1961, vamos dizer assim. Mas eu queria chamar a atenção que, num primeiro momento, uma primeira pessoa que colocou alguma coisa no Brasil que remetesse ao jeito de se cantar africano, vamos dizer assim, foi Villa-Lobos, com a Missa de São Sebastião. E existe aqui, segundo Carpentier, de 1991, um estudioso, ele fala que no credo, né, na parte da missa, as palavras et sepultus est, e foi sepultado, né, a melodia inspira-se em motivos do candomblé. O caráter gregoriano dessa melodia é mais villa-lobiano do que o resto da música, ou seja, o caráter gregoriano não é a citação do gregoriano como a gente conhece, mas é uma inspiração do que seria o canto gregoriano. E a melodia principal dos santos é escrita intencionalmente no estilo lírico das músicas religiosas antigas e sentimentais do Brasil, ou seja, o jeito meio modinheiro, né? Então, eu queria chamar a atenção que Carlos, só para dialogar com a aula passada que eles tiveram, né, você está mostrando, então, para a gente, né, a influência da africanização, ou seja, a gente tem uma matriz africana nessa produção musical religiosa católica brasileira, né? Mas essa matriz que aparece, né? Aparece a primeira vez em 1937 com Villa-Lobos, tá? Na Missa de São Sebastião. Quer dizer, ela pode ter até aparecido em outras canções, mas na música litúrgica ela aparece nessa missa de Villa-Lobos. Inclusive, Patrícia, contrariando um moto próprio Tra Solitudine do Pio X de 1903, em que ele dá as orientações do jeito de se cantar, do jeito de se fazer música brasileira, música litúrgica. Então, esse Papa, nesse moto próprio, que foi inclusive estudado pela professora Valéria Matos, inclusive da UFRJ, esse moto próprio, essa carta, né, do Pio X, ele fala sobre esse jeito de se cantar. E ele faz a recomendação de não se usar saltos melódicos muito grandes. Então, pam, parari, isso é uma coisa que te desestabiliza. Então, ou seja, ele procura também não trabalhar com excesso de síncope. Ele procura tirar isso, trazer sempre o caráter. Obra sacra do Padre Zé Maurício tinha as influências africanas. Wilson mais europeu, né? A gente está falando de 1790 por aí, né? O Padre Zé Maurício ele é bem anterior. Ele funciona com a estética europeia, tá? Aliás, não só o Padre Zé Maurício, tá, Wilson? A gente está falando do Zé Maurício, mas a gente está falando do Padre João de Deus Castro Lobo também, e a gente está falando de muito mais de 1000 compositores em Minas Gerais, onde todos, eu não estou falando a maioria, eu não estou falando grande parte, eu estou falando todos os compositores mineiros, né, de 1735 até 1810, por aí, todos eram negros ou mulatos. Não tem hoje nenhum registro de um compositor lourinho, olho azul, branquinho. Não tem. Eram todos negros ou mulatos, porque era uma forma da pessoa se colocar perante a sociedade, era ou ser padre, ou ser militar, ou ser
músico. E em Minas Gerais se tinha, estou saindo um pouquinho, mas aproveitando a pergunta, tá? Em Minas Gerais tinha muito essa questão de as irmandades, elas tinham uma profusão muito grande de obras, elas compunham muito, elas tinham muitas festas, muitas música. Até hoje, se você for em São João del Rei, você tem duas grandes orquestras lá, são orquestras até muito simples tecnicamente, mas é a Orquestra Ribeiro Bastos e a Orquestra da Lira São Joanense. Tá? No Anuário Viva a Música, de 2007, saiu um nome e a atividade de todas as orquestras brasileiras. E as grandes orquestras brasileiras colocavam, nós temos 60 concertos por ano. E aí saiu a Ribeiro Bastos e a Lira São Joanense, que são duas orquestras que tocam Família dos Populares, pessoas negras em sua maioria. Era também, você tinha as Irmandades dos Homens Pretos, né? Que era a Irmandade do São Benedito, Nossa Senhora do Rosário, né? Que era justamente era a Irmandade dos Homens Pretos, né? Mas você tinha as Irmandades de São Francisco, que era a Irmandade dos Homens de Dinheiro, né? Enfim, então mas só que nas Irmandades de São Francisco eles contratavam os negros e mulatos, né, para poder fazer a música, não só tocando, mas como compositores, né? E aí essas duas orquestras de São João del Rei, né, Lira São Joanense e Ribeiro Bastos, essas orquestras elas existem só para fazer funções litúrgicas. Tem casamento, tem orquestra, tem missa, tem orquestra, tem não sei o que, tem orquestra. E são orquestras que elas existem desde 1735 e elas, desde então, elas nunca tiveram atividade interrompida, nem durante a guerra. Então, hoje, são as duas orquestras no mundo mais antigas sem interrupção. A gente tem orquestras mais antigas, mas sem interrupção são elas. E aí, quando saiu a quantidade de eventos, né, de trabalhos delas por ano, 270, a Ribeiro Bastos. E a Lira São Joanense 273. Cara, é quase um concerto por dia. Isso é quase um concerto por dia. Quer dizer, isso é uma coisa assim, é uma profusão que ainda tem até hoje. Então, essa quantidade de música era uma coisa gigantesca. Essa produção em Minas era muito grande. Só que com a vinda da família real, em 1808, houve o êxodo de Minas Gerais, né? Acabou tendo um pouco esse êxodo e indo para o Rio de Janeiro, né? E aí que tem também a influência nessa essa presença marcante do Padre Zé Maurício. Tá? Mas a estética é uma estética em Minas Gerais também, só com algumas diferenças, porque é uma questão do local, né? Então tem algumas coisas que diferem um pouco auditivamente o estilo musical. Tá? Mas, voltando, quer dizer, quando a gente está falando dessa missa afro-brasileira, eu estou falando de um compositor já do século XX, que não é um compositor negro, tá? Ele não é um compositor negro, e ele é um compositor que, inclusive, na verdade, ele nunca foi a terreiro, mas ele ouvia nos caminhos, ele ouvia no lugar onde ele vivia a rítmica. Ele, inclusive, faz um relato que ele começou a ter isso na cabeça quando ele ouviu um LP chamado dos Cantores do Céu. É isso mesmo. Cantores do Céu. Tá? Aliás, quem souber desse material, me coloque à disposição, porque até agora eu não achei nada sobre os Cantores do Céu. E que aí esse jeito de cantar trouxe essa ideia ao Carlos Alberto Pinto Fonseca. Né? Então, por exemplo, quando a gente está falando de Villa-Lobos ele trouxe esse jeito africano, essa música afro-brasileira dentro da liturgia. E isso contrariando a ideia, né, o que foi estabelecido pelo Traço Latitudes, né, do Pio X, falando sobre a forma adequada de se escrever música sacra. E que depois Villa-Lobos obedece, até também com a orientação do Frei Pedro Zinzig. Né? Mas, enfim, o que eu quero chamar a atenção para vocês Carlos Alberto, quando vem... Tem um comentário interessante, Carpentier também, de 1991, um estudioso, né? Ele fala que Villa-Lobos demonstrava com a sua Missa de São Sebastião que essas inflexões do canto gregoriano podiam ser encontradas igualmente nos hinos rituais negros do Brasil. E aí eu quero fazer um parêntese, e aí vai começar a cantoria. Tá? Existe aí uma pulguinha atrás da orelha, não só Carpentier que fala isso, mas outros padres
antigos falavam sobre alguma similaridade entre o gregoriano e essa música afro-brasileira. Cara, e aí, será que eu estou forçando a barra? Vamos pegar um trecho da missa, do próprio Kyrie, da missa Orbis Factor, tá? Em gregoriano. Ela é assim. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe Percebam o jeitão da melodia. E perceba que ela se repete. A ideia cíclica. Essa ideia cíclica que vai te trazendo a vestimenta, o sentimento da espiritualidade. É fantástico, Sônia. É de uma... E, na verdade, é o seguinte, não se sabe quem é o compositor. E, aliás, eu desconfio que não tenha sido um compositor, e aí é uma questão que, se fosse uma pessoa só compor, eu acho que talvez não sairia tão completo assim, porque existe talvez uma ideia geradora, sim, mas existe um filtro que é o filtro da comunidade. A comunidade canta, aí ajeita daqui, ajeita dali, a coisa fica tão natural, né? E que acaba caindo realmente dentro de uma espiritualidade, dentro de uma consciência coletiva dessa espiritualidade. Então, isso é uma discussão, né? Eu acho que não é fruto de um. Eu acho que uma cabeça não seria tão completa. Isso é tempos e tempos de depuração. Agora, se você parar para analisar, se você pegar, por exemplo, Senhor Deus, tá? Do Glória, da missa afro-brasileira. Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, Filho de Deus Pai. Percebe alguma coisa de semelhante? Filho de Deus Pai. Olha os contornos acontecendo. Ah, está querendo dizer que isso é gregoriano? Não estou querendo dizer nada. Eu estou querendo dizer que o homem é o mesmo. Talvez é a única coisa que eu gostaria. Se eu faço isso, eu caio dura sem não, mas a gente treina isso. O que eu quero chamar a atenção é que existe a mesma expressividade. E esse canto gregoriano, ele tem uma inflexão. Essa inflexão, esse jeito de se cantar, que é isso aqui. Eu não estou cantando Kyrie eleison. Ele não é tá bem, eu já peguei a mensagem, depois eu vou comentar sobre isso. Então, ele não é uma coisa chapada, como se fosse um toque de celular, né? Ele tem uma inflexão. Mesma coisa da missa afro. Senhor, percebe que tem o aspecto percussivo, a ideia ideofônica, o jeito ideofônico de se cantar, mas existem os amaciares. Isso é uma coisa que a gente tem que entender. Isso também está presente. Isso, se você for buscar antes o jeito de se cantar gregoriano, né, ele vem também da oração judaica.
E que também o jeito de se cantar da oração judaica, né, as formas de se cantar, tem muita coisa que é norte da África, hein? Não vamos complicar a vida, não, mas tem. Então, existe aquela coisa, o jeito de se cantar, o judeu, quando está em frente ao Muro das Lamentações, a gente vê isso, ele está cantando, ele está fazendo essa movimentação, porque ele é uma representação da vela, a ideia da vela. Então, ele está representando a vela, o espírito, né? O sopro do espírito. Então, vamos pensar o sopro do espírito, o espírito descendo, a vela, a movimentação. E essa corporeidade na religiosidade afro-brasileira? Ele tem essa coisa também, corpo o tempo todo, entendeu? Essa ideia. Ah, não está querendo dizer que é a vela, está querendo dizer... Não, eu estou dizendo que existe o mesmo jeito de se sentir. Né? E existem relatos que o gregoriano, quando era cantado na época medieval, muita gente entrava em estado de graça de ouvir essas inflexões do gregoriano. Por isso que eu quero chamar a atenção. Esse jeito de se cantar, fazendo esse movimento aqui, esse movimento, ele é um movimento que ele te dá uma indução orgânica, ele te traz alguma percepção, uma espécie de êxtase. Obrigado, Adriane. Exatamente. Exatamente. E nós caímos, nós perdemos isso aqui, ó. Nossa relação sagrada perdeu a tridimensionalidade. A gente pensa em altura, e a gente pensa em ritmo, mas a gente perdeu a tridimensionalidade. Alguém quer falar? Alguém ouviu um microfone aí? Você está abrindo para o pessoal falar, Carlos? É isso? Pode sim. Pode sim. A Andréa Adu está comentando aqui. Pode falar, Andréia, pode abrir. A mãe Andréia, né? Andréa Adu, se quiser fazer algum comentário, é muito bem-vindo. Ela só está dando parabéns. Pronto. Andréia. É que a gente também vai ter um momento, Carlos, para dar as perguntas, aí fica mais fácil. Eu vi um microfone aqui, de repente eu já dei uma paradinha. Então, eu queria chamar a atenção para esse aspecto, que essa tridimensionalidade, essa ideia das articulações, nós perdemos isso, nós perdemos muito isso, nós não temos, as orquestras não fazem isso, né? Se haverá oportunidade de assistir esse vídeo depois, eu vou colocar assim. Aliás, foi até bom você mencionar, porque eu vou daqui a pouquinho, tá, Priscila? Então, eu queria que a gente percebesse, porque esse jeito de nada, Francisco, esse jeito de se cantar, ele é um jeito de uma corporeidade, entendeu? Que ele faz presente uma espiritualidade. E essa missa afro-brasileira do Carlos Alberto Pinto Fonseca, ela está cheia disso. Ela está cheia dessa questão. E eu queria, já aproveitando, né, a deixa, e eu queria, de repente, colocar, são 3 minutos, né, e eu queria colocar essa missa, mas eu gostaria que vocês, similar com o que acontece na percussão e também nas canções para os nossos orixás. Sim, perfeito, é exatamente isso. Exatamente isso. O batuque, aliás, pegando essa tua fala e a presença da Andréia, eu quero lembrar claramente o seguinte, me aconteceu uma coisa, eu não sei se eu conversei isso com a Andréia, nós fomos em 2018, nós fomos para a festa, né, as festividades do Jatobá, a festa do reinado lá do Espírito Santo do Jatobá em Belo Horizonte. E eu fui conhecer um pouco, né, sobre o congado, a missa congada, né, a minha missa conga, e é uma missa com tambores o tempo todo, aquela coisa, é uma coisa fantástica, né? E essa missa, ela tem uma situação interessante. Durante a caminhada, né, dos reisados, né, para ir à missa, eles saem fazendo festa, cantando, né, em cortejo, né? Obrigado, André. Esse cortejo, eles saem fazendo os seus cantos, as suas danças, e tem um instrumento de percussão que é amarrado no tornozelo. André, me ajuda o nome depois disso. Gunga. Esse instrumento, ele é um instrumento feito de latinha com pedrinhas, enfim. E existe uma coisa ali que eu gravei e depois eu fiquei prestando atenção, e depois eu até mostrei para um professor, que é um professor de composição e de análise também lá na escola, né, que é o Rodolfo César, né? E mostrei para ele sobre uma questão meio que essa ideia dessa percussão. Muita gente batendo o pé no chão, mas você não ouve isso aqui, ó. Você não ouve a batida do pé. Mas você ouve isso aqui, ó.
um efeito como se fosse... E dá um efeito meio que espacial. E eu fiquei o tempo todo olhando e me deu uma certa tontura. E me deu uma certa tontura com esse efeito. Né? Então, isso está presente ali também, essa ideia dessa percussão, isso está presente. E eu mostrei para esse professor, e ele faz muitos estudos também na Folia de Reis também, ele faz muito esse estudo nas suas... registrando a natureza, e ele trabalha a questão do estudo dos sons, do envelopamento do som, né? Do som a som, como é que esse som é articulado, a história de cada som, é uma coisa de maluco. E ele falou, rapaz, é impressionante, a gente não ouve a percussão, mas a gente ouve a formação dele posterior, a gente não ouve o ataque. Né? Então, eu queria chamar a atenção que o que a gente vai ouvir hoje, ele está trabalhando com esses efeitos ideofônicos, mas é uma boa gravação. É uma gravação com o coro jovem da OSESP, lá em São Paulo, feita, regido pela professora, pela maestrina Naomi Munakata, que nos deixou esse ano vítima da Covid, né? E uma grande regente. E ela fez, eu vou mostrar para vocês, o Kyrie, dessa missa afro-brasileira do Carlos Alberto Pinto Fonseca. Tá? E eu queria que vocês ouvissem. É um teatro. Agora, imagina esta obra sendo feita dentro de uma igreja com a grande caixa acústica funcionando de uma igreja e dentro de uma liturgia. E eu acho que é uma questão da gente imaginar que efeito que isso não seria litúrgico. E depois eu explico um pouco a palavra litúrgica e como a questão afro-brasileira ela pode contribuir para essa formação dessa espiritualidade afro-brasileira dentro das prescrições litúrgicas do século XX. Tá? Então vamos ouvir. Tá? Missa afro-brasileira, o Kyrie. Tá bem? Oi, professor, é para botar o primeiro link, né? Exatamente. Isso. É a música. É que tem 14 minutos? É essa ou é a segunda? Sim, mas vai só até os 3 minutos iniciais. Tá, ok. Vou compartilhar minha tela aqui. Obrigado. Tá. Só um momentinho. Obrigado. Estão vendo? Sim. Sim, Priscila.
Obrigado. Obrigado. Gente, eu vou pedir a todas e todos que desliguem os microfones. Esse aqui já... Pode terminar. Esse aqui já deu. Oi? Sim, pode Priscila, tirar. pode parar. Isso. Gente, desculpa, acho que o gato aqui fez barulho. Mas, enfim, isso depois a gente pode procurar e, de repente, ouvir até a peça toda, a obra toda no link, né? E eu queria que vocês parassem para observar o seguinte, né? Em algum momento, eu começo a fazer uma discussão sobre o que é essa ideia do Kyrie, né? Que eu falei, é cantado em grego e é uma repetição, né? É um simbolismo do que era celebrado meio que na Pax Romana, né? Pax Romana, quando você entrava, uma cidade era dominada, depois vinha aquela tropa para fazer a limpeza do que sobrou da guerra, e em seguida a cidade era preparada para a entrada do imperador, né, em cortejo, e construía-se o arco do triunfo, aquela coisa toda, e o imperador ele entrava fazendo aquele cortejo, e a população ela ficava aclamando esse imperador, né, e falando Kyrie eleison, Senhor tem de piedade de nós. Em Roma, né, dos primórdios, na época de Cristo, se falava grego, né? Não era o latim. Latim era mais para tarde, mais para depois, né? Então se falava grego, a língua normal da população era grega. Então eles falavam Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, era uma forma de dizer Senhor tem de piedade de nós, mas não era um pedido de súplica somente, já era uma questão festiva. Então esse caráter de Kyrie eleison não é uma coisa tão Senhor tem de piedade de nós, uma coisa triste. Então você vê que é um caráter efusivo. E nesse aspecto, Carlos Alberto, né, como em tantos outros, depois a gente vai mostrar ao longo do nosso trabalho, Carlos Alberto ele é certeiro no sentido de mostrar e de ilustrar bem o que é essa ideia desse Kyrie, e que você tem um coro de uma maneira festiva. Entretanto, tem a possibilidade de ser encarado também como uma coisa dramática, de resistência. Você vê que tem um caráter de resistência nesse jeito de se cantar. Então você começa no início, ela começa com a cara de um maracatu. A rítmica muito forte, né? E depois você vê a questão dos solos. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de... E o coro cantando a rítmica, né? Fazendo a pontuação rítmica em cima de um canto, né, solista. Né? Então você vê que o efeito ideofônico, o efeito percussivo de se cantar é garantido pelo coro apoiando aquele solo mais melódico. E aí eu quero chamar a atenção que esse efeito, exatamente esse efeito do coro, é uma coisa que muitas vezes eu não quero, de repente, dar uma espécie de uma carteirada, de maneira alguma, mas ainda não é entendido.
ele ainda não é entendido pela maioria dos compositores, pela maioria dos maestros, inclusive. Por quê? Porque se canta isso de uma maneira burocrática, de se cantar nota e ritmo, e não se entende o porquê desse batuque. E esse batuque ele tem essa função ritualística que eu acabei de colocar, ele tem esse efeito, essa ideia aqui, ó. Eu estou mostrando claramente no micro, na câmerazinha, essa essa rítmica do coro que vai te amarrar, sabe? Que vai te trazer. E você vê esse canto, né? Esse canto lá em cima. Senhor, tem de piedade. E o coro pensando nessa densidade rítmica acontecendo, né? Nesse efeito rítmico acontecendo. Agora, imagina isso potencializado dentro de um ambiente com a acústica de uma igreja, né? E até dentro de uma liturgia. E aí eu falo sobre o sentido da palavra liturgia. Liturgia quer dizer serviço. Serviço, simplesmente assim. E é um serviço sutil, sensível, no sentido de trazer a regente Naomi Munakata. Exatamente, Wilson. Tá? De grata memória. Né? Então, essa ideia do serviço, isso é colocado também na música. Isso é colocado nos aromas, no tríbulo, isso é colocado nas vestimentas, isso é colocado dentro da liturgia, do serviço todo que acontece na leitura, não sei o quê. E todo lugar, né, todo rito tem a sua liturgia, né, a sua forma de expressão, que é a maneira de expressar e de entender. E aí eu quero chamar a atenção que esse Kyrie e a forma como está cantado, né, a forma como isso pode ser colocado, o que vocês viram? Vocês viram um coro bem vestido, né? Aquela coisa, mas numa sala de concerto. E essa obra ela é sempre dentro dessa sala de concerto e ela acaba sendo apresentada como uma obra apenas exótica. Obra de concerto. Vamos mostrar para vocês o que o compositor escreveu. E ela tem uma função litúrgica, que depois eu faço essa discussão baseado nos tratados, nas ideias dos documentos eclesiais, e começo a mostrar que Carlos Alberto, intuitivamente também, vamos colocar assim, ele foi respondendo a essas perguntas. E aí você imagina, isso chega a um ponto, eu comecei a refletir tanto sobre isso, gente. Aliás, Patrícia, deixa eu dizer uma coisa, quanto tempo a gente tem aqui? Só para eu saber, para eu poder fazer meu controle. Você tem mais 10 minutos. Tá bem, tá. 10 minutos para o mínimo ou 10 minutos para o máximo? 10 minutos para tudo. Tá 15 e não se negocia mais, para a gente poder conversar um pouquinho com o público. Tá, não, beleza. Eu vou. Não é só para me organizar. Então, eu quero que vocês entendam, gente, que existe aí, por exemplo, uma hora que ele fala miserere nobis, né? Eu vou procurar aqui. Cadê? Eu vou achar aqui. Uma parte da missa, inclusive no Glória, né, em que ele usa o miserere, né, que usando um texto, um tema do Se Essa Rua Fosse Minha. Tá? E ele faz a cópia, né, a transcrição mesmo dessa melodia, ele faz o que a gente chamaria, o que a igreja diz que condena até hoje, que é a ideia da paródia, né? Isso seria uma paródia, e ele usa o Miserere Nobis, né, na missa afro-brasileira. Então ele pega Miserere nobis, não, qui tollis peccata, que tirais o pecado do mundo, qui tollis peccata mundi, qui tollis peccata. Quer dizer, ele trabalha com a ideia dessa música, essa música que nos embala e ele tira, atenua esse peso de pecado. Isso é uma coisa interessante. Percebe? Ele
trabalha com códigos diferenciados e ele trabalha com essa identidade. Ele fala isso, que a música dele ela remete o tempo todo com essa lembrança do nosso folclore. E quando eu falo folclore, eu falo baseado realmente no conceito do nosso conhecimento e espiritualidade popular. E aí eu quero também dizer uma coisa, que é conhecimento da espiritualidade popular. Se a Igreja Católica ela é santa e pecadora, como diz o Leonardo Boff, né? Eu creio que ela seja mais santa pelas práticas populares, práticas devocionais populares, do que pelos dogmas. Entende? Porque o povo, ele se mostra, ele na história da igreja, ele mostra os seus desejos, está sempre em conflito, sempre em debate, né? E, no final, a prática popular, ela acontece, ela a muito custo, mas ela sempre acaba mostrando os seus sinaizinhos. E, nesse caso, você vê que ele fala que, quando ele lembra esses temas, essas ideias folclóricas, esse jeito de cantar do folclore, isso não é uma coisa do Casalberto, não é uma inovação. Se você for ver a família litúrgica de Toledo, de Milão, a moçarábica, enfim, tantas outras famílias litúrgicas que existem até hoje, elas têm a sua construção de acordo com o local, de acordo com a cultura local. Então, dizer hoje que não aceitam, porque isso aí é uma coisa que já não está... Isso é história, isso é engodo, porque o próprio Papa João XXIII induz e encoraja essa prática dentro da nossa cultura. Só que existe uma desobediência, e aí eu vou chamar, já vou chutar o balde, existe uma desobediência por trás dos panos de não se permitir que essa música seja feita. Se permite que, de repente, músicas sejam feitas, músicas até ruinzinhas, né? Dentro quando eu falo musiquinha, sabe, aquela coisinha de Jesus, yeah, 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 sabe, aquelas coisinhas para dizer que está fazendo, porque não... Desculpa o ruinzinha, tá? Enfim, mas não me agrada. Tudo Né? bem, é democrático aqui, você pode se expressar de boa, sem dogmas. Mas é uma coisa que a gente tem que... a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Porque tem certas coisas que são jogadas de qualquer jeito, mas quando você faz uma obra dessa, você vê, por exemplo, o padre Paulo Ricardo dizendo que essas músicas, que a música que usa essa espiritualidade africana, essas missas são missas dessacralizadas. Quer dizer, então isso é uma coisa meio complicado, né? Existe preconceito, entendeu? Gente, existe uma discussão que a gente pode fazer sobre questão de qualidade musical e tudo, mas isso é um outro assunto, entendeu? Mas qualidade para quem, né? A gente tem isso também para pensar. Mas eu quero dizer o seguinte, que essa espiritualidade dessa obra, ela tem muito para dizer e eu acho que ela está ganhando espaço. E aí, só para poder concluir um pouco essa minha primeira parte, eu quero dizer que isso não foi uma coisa que aconteceu uma vez. Vários outros compositores, né? Lindeberg Cardoso, né? Já escreveu também músicas com temas da religiosidade brasileira, afro-brasileira. Pedro Marinho, que inclusive inspirou Carlos Alberto. E eu quero também até falar, por exemplo, uma situação menos digna da minha própria missa que eu escrevi, uma missa chamada Missa Nativitas Domini in Sine Malis Terra, Nascimento do Senhor numa Terra Sem Males, que é uma missa de Natal. E uma missa de Natal que tem o credo, é uma missa completa, né? Quando a gente faz o credo, eu uso folia de reis. Então, eu uso muita rítmica, eu uso a questão da rítmica afro-brasileira e jogo a questão do gregoriano, tá? Eu jogo o gregoriano citado literalmente com a rítmica africana. E funciona. Então, todas essas discussões que foram feitas no passado, eu comecei a experimentar e funciona. Quer dizer, a questão do gregoriano com a rítmica afro-brasileira. O jeito ideofônico de se cantar gregoriano. E mais tarde é uma missa que nunca foi feita, está para ser estreada, mas eu queria chamar a atenção, só para a gente terminar, né? E eu queria chamar a atenção porque ela tem uma série de simbolismos que aí isso é muito interessante, que esses aspectos eles são importantes no sentido de trazer a espiritualidade, uma liturgia mais presente, mais simbólica, no sentido de agregar, né? E a gente fala sobre uma parte dela que é quando fala do nascimento de Cristo. Et incarnatus est de Espírito Santo. Né? A afro-brasileira ainda está boa, que aos poucos estamos quebrando. Sim, exatamente. E pegando essa carona, quer dizer, antigamente, quando o Orlando de Lasso, que era um grande compositor na época de Palestrina, de 1500, por aí, que ele escrevia uma obra, por exemplo, uma missa com tema
de uma canção chamada Qual Dona Tende uma Gloriosa Fama, entendeu? Que eram canções, inclusive, eróticas, né? Essa canção ela entrava dentro da igreja, quer dizer, tudo bem, se discutia lá, mas ela ainda hoje é cantada dentro da liturgia. Bom, e só para falar sobre essa missa, Viva la Mama! Exatamente. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, que esse trechinho, tá? Essa missa ainda não foi feita, ela ainda não foi gravada, ela ainda não foi cantada, eu só sei que ela funciona. Mas tem uma parte no credo, que é a parte central, né? Que fala do nascimento de Cristo, né? Et incarnatus est de Espírito Santo, encarnou do Espírito Santo. E eu pego ali um teminha de Folia de Reis, tá? E aí esse tema de Folia de Reis é um tema de Ted Vieira, mas eu também desconfio que não seja dele. Não tem. Ainda não foi feita. Ela ainda não saiu. Ela está no papel. Ela ainda não foi cantada. Tá? E essa música do Ted Vieira é o galo cantou no Oriente, ai, 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 ai. Ela tem esse trechinho. Isso é lindinho, mas é bonitinho demais, é de uma ternura. Eu fico, cara, como é que pode? Sei lá, tem umas coisas que me batem assim de uma maneira fabulosa. E eu peguei nesse momento, quando a gente fala do nascimento do Cristo, quando eu falo da crucificação de Cristo, que é essa parte central, nasceu da Virgem Maria, não sei o quê, padeceu sob Pôncio Pilatos e ressuscitou. Tá? Nesse momento, nessas três partes, quem testemunha são as mulheres. Então, essas três partes não tem homem cantando. Homem tácito, homem não canta. E nesse momento tem uma cena infantil, né? Coro feminino. E aí entra solenemente uma solista fazendo. Et incarnatus est, et incarnatus est, Espíritus Santo, ex Maria Virgine, Maria Virgine, et homo factus est. Quer dizer, nasceu do Espírito Santo, da Virgem Maria e se fez homem. E é uma canção, é um acalanto. Isso não é meu, isso é folclore brasileiro, pô. Eu não conseguiria escrever isso. Então, pegando essa questão, nós temos sim um racismo religioso. Nós temos um racismo religioso e eu acho que esse racismo talvez seja muito mais medo, porque nós temos muita coisa para aprender com o folclore, com a religiosidade, com a cultura afro-brasileira, com a cultura ameríndia, né, indígena. Nós temos muita coisa para aprender e a gente tem muito para questionar. E só para terminar, só para colocar um videozinho, uma imagem, né, que até a André tem uma participação fantástica dentro dessa questão, é uma imagem de Debré, que fala o seguinte, a espiritualidade afro-brasileira, ela está no gesto o tempo todo, e é isso que deveria ser a questão da missa também. A missa começa quando a missa termina, entende? Ou seja, vamos começar a viver os preceitos. São essas as admoestações que eram colocadas dentro da comunidade primitiva. Em Antioquia, em Alexandria, na África, era colocado isso. Vamos seguir, vamos fazer as coisas. A missa começa quando a missa termina, a missão, vamos dizer assim. E aí você vê, por exemplo, uma cena de um reinado, né? de uma festa de um reinado, onde estão os reis e as rainhas. Vamos colocar ali, olha só. E aí você vê Debré retratando essa cena com músicos tocando, né? Os reis com toda a dignidade, crianças ali numa brincadeira ali também, né? Olhando as guloseimas, e um cachorro fazendo xixi na toalha. Aí eu falo, isso aí, Debré vacilou, que não sei o quê. E vem a Andréia com uma visão totalmente diferente e brilhante, falando, não, Debré retratou exatamente o que ele viu. Eu falei, como? Não é possível. Será? Isso não é intencionalidade do
do pintor, no sentido de querer mostrar, de querer ironizar uma festa, né, africana, não sei o quê. Não, é a mesma ideia, porque o pessoal é assim mesmo, os reinados são assim mesmo, eles aceitam as naturezas, eles aceitam a manifestação natural, eles não recriminam nada. Até o cachorro fazendo xixi é uma forma de respeitar a natureza do cachorro. Então, você vê que é essa convivência e é essa espiritualidade que nós precisamos levar para os nossos dias, não só para dentro da Igreja Católica. Eu acho que a Igreja tem muito que aprender com essa imagem aí. Gente, eu termino minha fala por aqui e obrigado. Nós que agradecemos, Carlos, e eu fico muito feliz dessa aula. Eu tive a chance de estar na banca, né? Desse trabalho fabuloso. A professora André, que nos deu aquela aula fantástica na semana passada, foi a orientadora da tese. Exato. E eu vou passar a palavra agora para a professora Kate. E algumas respostas você já deu para algumas perguntas, mas tem alguns comentários aqui que eu vou pedir depois para a Rayane projetar para você, enquanto a Kate está fazendo as considerações dela, tá bom? Tá. Professora Kate. Só um minuto. É que eu estou com um probleminha aqui no meu áudio. Só um minutinho. Tá bem. É só pegar uns comentários, então. Sim, vamos... Está falhando um pouquinho? Eu estou te ouvindo bem. Opa, melhor. Bom, obrigada, professor Carlos, maestro Carlos. Bom, eu acho que todos ficaram muito contentes com a apresentação, são diversos comentários, então eu vou ser bem breve para a gente conseguir ler, né, Patrícia? É que alguns ele respondeu, mas temos muitos... Tem alguns comentários, sim, que aí a gente podia ler para ele comentar também. Só queria... Queria reforçar um pouco da minha fala inicial, como você disse, né, na entrevista que eu citei, que a música abre um portal, e eu acho que um portal para a música afro-brasileira, para esse universo da religiosidade africana, e que nós, né, brasileiros, estamos imersos nesse espaço e muitas vezes não enxergamos, né? Então, diante de tantas questões contemporâneas, né, para a gente pensar o racismo, pensar o ensino de história, e a sua palestra para nós, professores de história, graduandos, né, para os graduandos de história na área de disciplina de história que estão presentes, tenho certeza que foi um valioso aprendizado, com muitas referências e muitas possibilidades nesse módulo de pensar a música efetivamente como instrumento de trabalho na área de história. Eu acho que a gente tem que começar a dialogar com as outras áreas, né? E não é dialogar superficialmente, né, como pontual para enfeitar o nosso plano de aula, mas de fato conhecer. Então, a gente só faz isso com esse intercâmbio, né, com essa conversa. Não serei especialista em música erudita, infelizmente, né, mas eu acho que todos nós podemos aprender um pouco mais e, de fato, instrumentalizar esse conhecimento para a sala de aula no ensino de história. Então, foi muito gratificante. A organização, a Patrícia foi muito feliz. Parabéns, Patrícia, por convidar, né, os colegas, a Andréia, o Carlos e os que vão seguir logo. Eu tenho certeza que também serão cursos muito interessantes. Então, de fato, a gente consegue, na área de história, refletir sobre questões centrais para discutir o ensino de cultura afro-brasileira, racismo, problematizar algumas questões que são tão importantes. Então, parabenizo pela palestra e realmente a sua fala abriu um portal interessantíssimo para a religiosidade. Acho que quem circulou já em Minas, né? Eu sou do Rio de Janeiro, então quem circulou naquelas igrejas, naqueles espaços,
e que teve algum contato mesmo, né? Quem trabalha com a pesquisa, a sua fala traz uma dimensão muito diferente e muito sensível também, né? Para essas experiências, claro, e belíssima voz, foi muito bom ouvir. Então, assim, a gente, além de aprender, a gente está se divertindo e se deliciando com arte nesse novembro, final de ano, quarentena. Então, muito obrigada, professor. Oh, eu não tenho palavra. Obrigado você, gente. Eu fico honrado, sabe? Honrado, muito feliz de estar aqui debatendo essas questões. Gente, são questões que eu não tenho ainda soluções, né? Eu acho que a solução, eu nem estou me preocupando com solução, é viver isso, tá? Andréia, a saudade é minha, muito, muito grande. E vou pedir o seguinte, na próxima vez, não me faz fazer essa palestra depois da Andréia, não, me coloca antes, tá? Mas eu queria chamar a atenção que essas questões, elas estão presentes, e eu acho que é inevitável. Eu acho que será inevitável a sacralidade popular suplantar, coloco isso assim, suplantar esses dogmas eclesiais. Né? Eu acho que essa religiosidade... tudo bem, não vamos perder, né? Vamos manter a ideia porque existe sim às vezes uma falta de percepção, existe às vezes motivada por outras questões, mídia inclusive, entendeu? Então a gente tem que entender que nós temos uma religiosidade muito pura e que ela tem que ser entendida pela igreja, sim, ela tem que ser entendida por essa gente toda, entendeu? E eu acho que a igreja tem que ser construída em cima desse jeito de sentir, desse jeito sagrado de viver que o povo está mostrando. Gente, a missa conga, o que foi aquilo? O que foi aquilo? Até hoje eu mantenho contato com o pessoal lá. Andréia, obrigado por ter me levado, sabe? Eu fiquei assim emocionadíssimo e, pô, é impressionante, é impressionante. E eles mantêm o mesmo hábito, inclusive da igreja, o hábito da igreja inicial, de comer junto. Vamos comer junto e depois vamos fazer a missa, não sei o quê, e depois vamos ter comilança, aquela coisa toda. Essa questão de comer junto, né? A ceia para viver junto e uma ceia sagrada. Então, eles mantêm essa questão desde a igreja dos primórdios. É impressionante. Vamos entender isso. Agora, Carlos, eu queria te pedir um auxílio para você ajudar ao público e a mim também, porque assim, há algumas especificidades dessa missa afro-brasileira que você apresentou para a gente hoje, da missa dos quilombos, que está sendo lembrada pela Anabel Andrés, né? E das missas afro-brasileiras da pastoral afro-brasileira. E como é um tema muito sensível, eu gostaria de te pedir se você pudesse apresentar as especificidades desses gêneros, que são missas diferentes. Eu estava vendo aqui os comentários, então que você pudesse apresentar para o nosso público aqui poder... também é uma aula gravada, né? E vai ser um grande auxílio que você vai nos proporcionar de nos ajudar a perceber essa diferença. O que é a missa do Carlos Alberto, o que é o projeto da composição da missa dos quilombos e que são as missas afro-brasileiras que ocorrem agora mais contemporaneamente. Gente, a missa do Carlos Alberto é uma missa, é a música, é a parte musical escrita com um jeito, com os códigos musicais afro-brasileiros. Então, é uma composição musical e que pode ser apresentada dentro de uma missa romana, por exemplo. Então, isso não tem problema. Agora, você vê, a missa dos quilombos, né, a missa conga, são missas que elas têm o seu jeito cultural, o seu jeito, a sua linha litúrgica. São linhas litúrgicas. Né? Se você for, por exemplo, na Grécia, por exemplo, na Romênia, eu cheguei a assistir uma missa, né, cantada da maneira bizantina. Né? Então, você tinha aqueles grandes coros, aquela coisa toda, e é uma igreja bizantina, entendeu? O rito bizantino ele tem a forma diferenciada da missa romana. A missa romana é essa que a gente conhece, mas a missa bizantina ela tem uma outra forma, ela tem uma preparação até de 2 horas anterior do padre, antes de entrar para a missa.
entendeu? Então, os cantos são mais demorados, existe uma vivência diferenciada, né? A missa conga, ela tem uma... Gente, é impressionante até pelo seguinte, são os detalhes que mudam. A missa conga, você tem o padre, você tem a figura do padre, e o altar, ele é usado para a celebração da repartição do pão, para a fração do pão e do vinho. Basicamente, ele é isso. Se você tem que fazer uma leitura, é fazer no ambão. Não se faz do altar. E em cima do altar, os reis e as rainhas chegaram e colocaram a coroa em cima. Isso seria um absurdo no ritual romano. Vai para o inferno, vai morrer. Você está entendendo? Então, ali eles colocaram em cima, eu falei, gente, os caras colocaram... E é uma coisa super natural, porque ali é uma forma de colocar as suas coroas, entendeu? Uma forma de respeito no local, uma forma de respeito ao lugar onde vai celebrar o ato religioso. E ali, vamos lá, eu entendo isso, você está despojando os seus símbolos pessoais e subordinando ao ato religioso que está acontecendo naquele momento. Entende? E aí a figura do mestre capela, vamos dizer assim, é o mestre de cerimônia, que é o juarez. E o juarez, ele coloca em cima do altar, ele coloca o barrete. Ele coloca o barrete em cima do altar. Um católico romano vai falar que isso aí está transformando o altar em armário. Os caras vão falar isso. Mas ele coloca a coisa e aquilo tudo são objetos sagrados que fazem parte da liturgia. Concorda, André? Né? Eu acho que a leitura que eu faço é essa, e ele conduz todo o canto. Agora você canta, agora não sei o quê. E é sempre com tambor, muito tambor, muito tambor, muito tambor. Todo canto tem tambor. Entendeu? Então, existe essa peculiaridade, né? Por exemplo, na hora do glória, né? Seria glória a Deus nas alturas. Não, está chovendo fulô, está chovendo fulô, está chovendo fulô, está chovendo fulô. Isso seria um erro na liturgia romana. Mas ali nós não estamos falando de liturgia romana, ali é uma liturgia conga. Então, existem diferenças litúrgicas no gesto, no ato de celebrar. O que é celebração? Né? Celebração é tornar célebre. Fecha tem que lembrar que o altar nas igrejas antigas nem ficava nessa posição. O altar nas igrejas antigas eles ficavam virados, né? A pessoa celebrava de costas. Tá, Andréia? Confere, né? Então, o que eu quero que, de repente, a gente entenda é o seguinte, são os jeitos de celebrar. A celebração, ela implica fazer memória, tornar célebre. Vamos tornar célebre o quê? Uma memória. Então, fazer a memória junto, comemorar, né? Fazer a memória coletiva. Né? E aquele momento de fazer memória, existe a questão simbólica. E essa questão simbólica, né? Essa dimensão simbólica, é justamente de você trazer para perto, né? Gestos, atos, a fração do pão. Isso aí são atitudes simbólicas que faz com que o Cristo esteja presente nessa lembrança. Entendeu? Então, tudo aquilo ali faz parte de um jeito de se fazer memória. Então, essas missas, por exemplo, eu vi um vídeo lindíssimo do Papa Francisco entrando em... eu não sei qual país, acho que foi Moçambique, mas ele entrando com pessoas dançando em cortejo na frente dele, fazendo danças e danças e danças e danças, e ele entrando atrás, né, para fazer a celebração Mas na missa. Isso já Papa... é a missa do rito zairense, já é no rito zairense. Sim, exato. Exato. É uma outra família litúrgica, é um outro jeito de se fazer memória, de fazer a memória. Né? E a questão tem a comunhão, exatamente, tem a comunhão. Olha lá, aquilo que eu falei no início. Tem a refeição de companheiros com panis, né? Com pão, panis, companheiros. Então, a refeição de companheiros e a refeição sagrada, que é a fração do pão na liturgia, na missa. Então, sempre tem isso. Toda missa ela acaba tendo essa dimensão que é a fração do pão. Bom, agora eu vou pedir a Rayane para projetar para a gente, na tela dela, os comentários. Tá. Mas antes, enquanto ela está projetando, eu queria que você falasse um pouco mais da Missa dos Quilombos, se você tem conhecimento da obra,
para explicar que a Missa dos Quilombos ela é bem diferente dessas outras composições, mas ela é um marco para muitas pessoas, entendeu? Se você pudesse nos falar. A Missa dos Quilombos foi aquela que foi feita com Milton Nascimento, né? E o Dom Pedro Casadaglia, exatamente. Dom Pedro Casadaglia, Então, por exemplo, essa missa ela foi uma provocação, porque antes dela veio a Missa da Terra Sem Males, né? Que foi, inclusive, uma celebração na Catedral de São Paulo com Dom Helder Câmara, né? Com Pedro Casadaglia, que nos deixou esse ano, né? E, inclusive, abre parênteses, eu conheci o coronel que caçou o Pedro Casadaglia, que saiu correndo atrás, e ele fala, eu tenho isso no meu currículo, eu corri atrás deste filho de não sei quem, entendeu? Eu falei, pô, coronel, o senhor podia ter procurado coisa melhor para fazer, não sei o quê. Gente, olha só, eu só conheço esse tipo de gente, que coisa diga quem antes que eu te direi quem é, né? Mas, enfim, o cara maluco, sabe? Ele tinha um pavor de Pedro Casadaglia. Esses são parentes que me faz rir. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Então, Pedro Casadaglia, ele fez essa Missa da Terra Sem Males, que é uma missa que ele é um ato memorial e ele é um ato de lembrança e de pedido de reparação, de perdão, tá? Ao genocídio que aconteceu na América Latina. E ele faz toda a citação das populações originárias, né? Então é um grande ato, existe essa celebração no YouTube, e existe uma fala fabulosa de Dom Helder Câmara, e que ele chega e fala assim, nós precisamos pensar uma missa que faça a mesma coisa com a nossa ancestralidade negra. E aí, dessa provocação de Dom Helder Câmara, vem a Missa dos Quilombos, que é o mesmo sentido, né? Essa reparação, essa memória dessa comunidade, né? Que foi desrespeitada por essa visão doida, né? Que a gente tem. Inclusive, uma coisa interessante, Patrícia, pegando a carona nisso, quer dizer, aí depois tem outros detalhes, né? Essa missa dos Quilombos, inclusive já virou também peça teatral, né? Ela apresentando-se em espetáculos como uma peça, como se fosse uma ópera, né? Um musical, vamos dizer assim. Então é uma obra também muito forte. Agora, eu queria chamar a atenção que existe dentro da nossa discussão, está até no livro Quarup, de Antônio Calado, se não me engano, que fala sobre uma luta de Nossa Senhora contra Deus, como Nossa Senhora sendo a luta da personificação da mãe dos oprimidos, dos que sofrem, lutando contra o Deus que faz sofrer. E Nossa Senhora ganha, né? Essa luta. Então, tem umas coisas muito interessantes. Mas, bom, questões... Eu não sei se eu respondi, né? Respondeu sim, parte, né? Agora tem uns comentários... Tá. Tem uns comentários do público que eu vou te passando aqui, tá bom? A primeira é aqui. Será que é uma curiosidade sobre a sua casa? Será que essa carranca que você tem aí no seu espaço é do norte de Minas? É a Priscila Magela que está perguntando. Mas ela não pegou Rio. Ela ainda não pegou Rio, porque ela não tem a marca do casco do navio. Ela foi... eu peguei ela antes de ir para navio. Ela ainda não pegou Rio, não. Tá certo. Agora vem assim um comentário da Bruna Silva. Falar de afro-brasileira ainda é um tabu, que aos poucos estamos quebrando, quer dizer, se refere à missa, né? Pois nosso país cultua muito mais o que vem de fora, o europeu. Então, temos essa dificuldade de aceitação, pois se trata de africanidade, é a opinião da Bruna Silva. Eu concordo. Aí, tá. As Irmandades é uma pergunta que você já respondeu online, tá? As Irmandades eram compostas principalmente pelas famílias dos populares, pessoas negras em sua maioria, né? O Kaique perguntou já para vocês, você já respondeu. Aí tem uma próxima do Kaique que é assim, para mim, que sou de terreiro, esse aspecto é muito similar com o que acontece na percussão e também nas canções para os nossos orixás. E aí você já explicou isso também, né? Que há similaridades, que há trânsitos, né? dessas melodias, sim. Né? Aí tem uma pergunta do professor Gabriel, que vai dar aula para a gente na semana que vem, que é a nossa passagem da música para a literatura. Estou me perguntando se o John Williams se inspirou nesse tipo de canto para compor Duel of Fates, da trilha sonora de Star Wars. Você tem alguma informação sobre isso?
Olha, eu acho que ele pega, sim, algumas ideias, mas algumas ideias do que ele acha que pode ser, entendeu? Alguns efeitos, né? É lógico que aí, pegando até aquela questão que falava do Guerra Peixe, né? Que Guerra Peixe pegava em loco, e ele pegava, ele sabia tratar o tema, a ideia em loco, da mesma forma que o Carlos Alberto sabia pegar o tema em loco, a ideia da música. Então, por exemplo, tanto o John Williams ou até outros tantos compositores, quando querem retratar, eles pegam um ambiente sonoro que chega até eles. Eles não fazem uma pesquisa profunda, mas eles pegam esse ambiente, né? Tá certo. A pergunta: você pensa que é possível identificar essa influência da mistura do gregoriano com a ritmo africana na música dos Tincoãs? Pensei muito neles enquanto você falava e cantava. É um comentário Pois do é. Matheus. Sim. Existe sim, entendeu? Inclusive, várias pessoas me trouxeram essa questão. Existe uma semelhança. Talvez, não sei, a questão do gregoriano, mas os 5 anos eles têm muito essa coisa presente, tá? Isso é uma coisa que, de repente, a gente tem que analisar um pouco mais a fundo. Eu não sei responder ainda, mas que eles têm um jeito de tratar isso, eles têm. Aí, sétima pergunta. Aqui é um comentário, na verdade. Aqui em Minas é bem marcado esse preconceito religioso. Nossas igrejas católicas tinham lugares para negros e brancos até pouco tempo. Sim. Na frente, os brancos, as famílias tradicionais, no meio, brancos, libertos, mulatos, gente do povo. E na porta, os negros, que muitas vezes não podiam entrar na igreja. Daí surgiram as irmandades. É um comentário da Bruna. E vem uma pergunta da Rose. Como podemos incluir este conhecimento da música afro-brasileira que interage com o folclore na sala de aula? É a pergunta da Rose para você. Conhecimento da música afro-brasileira que interage com o folclore na sala de aula. Nós temos muita coisa que a gente pode procurar, até no próprio YouTube, a gente pode achar muita coisa. Existe um trabalho fantástico de uma professora, Ermelinda Paes Leme. Essa mulher, ela fez um trabalho formidável, a Andréa conhece, e ela foi nossa professora, né, Andréa, na Unirio, e ela fez um trabalho chamado 500 canções folclóricas brasileiras, um compêndio de 500 canções, depois cantos modais brasileiros, isso tudo está escrito em notação bem tranquila. Não sei se de repente existe uma coisa gravada, mas ela usava isso como material de percepção musical, e tem coisas assim. Quanta coisa eu aprendi nesse material. Eu lia de cabo a rabo isso, umas melodias lindíssimas. Então, a Ermelinda tem. E eu acho que a gente tem que, de repente, catar algumas coisas mais aí, sabe? Mas a Ermelinda Paes Leme tem esse material. Tá. Exatamente, André, desculpa. O Guia Prático do Vila Lobos, que saiu o 1 e o 2 e o 3 agora recentemente. Guia Prático do Vila Lobos. Agora, professor, como a gente tem essa oportunidade, né, de estarmos aqui com pessoas praticamente do Brasil inteiro, né, representantes aqui, a gente queria que você comentasse com a gente um pouco como é o seu trabalho, que a gente conheceu a professora Andréia e a gente entendeu um pouco do que é o trabalho dela na Escola de Música da FRJ. Ela apresentou para a gente o projeto Africanias, falou do projeto do departamento que ela atua. Se você pudesse nos ajudar a entender como é o seu trabalho no Instituto de Artes, qual é a especificidade do seu trabalho e a gente conhecer se há site, se há como a gente poder aprofundar mais o contato contigo. Tá. Gente, olha só, eu estou no Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul há pouco tempo, né? 1 ano e 2 meses, vamos dizer assim, né? 1 ano e 1 mês. E eu estou agora lá como professor de regência, né? Então, eu estou dando aula de regência coral, tem lá, né? E já estou com um coro lá, que é a prática de canto coral. Fui professor da UFRJ, com uma grata satisfação. Sou formado pela UFRJ, né? E depois fiz o doutorado pelo UFRJ com a orientação da Maria José Chevitarese e da professora Andréa Dur, né? Minha orientadora. Integro também a Africanias, né? Faço parte. E o que acontece, fui professor substituto da UFRJ e agora estou na regência.
E lá, agora, recentemente, em 85, 86 anos da universidade, a gente criou a orquestra do Instituto de Arte da URGS. E, gente, está sendo uma trabalheira absurda. Nós gravamos, inclusive, uma obra, a Serenata do Alberto Nepomuceno, que foi o primeiro compositor brasileiro a colocar na música orquestral elementos do folclore brasileiro. Entendeu? Inclusive, por exemplo, na sua série brasileira, né, para a grande orquestra sinfônica, ela começa com Sapo Jururu. Pam, pam, tim, pam, pam, num caráter triunfal. Cara, é lindo a obra do cara, bicho, é maravilhoso. Vocês têm que ver. A série brasileira de Alberto Nepomuceno. Esse cara é o pai do que a gente chama aí dessa orquestração brasileira, né? Que depois veio Guerra Peixe seguindo, enfim. Mas, então, eu trabalho na URGS, né, com professor e agora assumindo a orquestra. E eu estou agora numa correria louca, porque eu também estou em colegiado, entendeu? O pessoal joga tudo para as costas da gente tem que aceitar, né? E com a orquestra a gente está agora fazendo trabalhos online, estudos da partitura online, gravando agora uma outra música que é uma romance de Beethoven. Estamos agora pensando em novos concertos, então está sendo um trabalho assim muito complicado. Então lá eu estou basicamente ensinando regência, canto coral. Fiz também, né, durante esse período, eu também lecionei História da Música, e agora eu estou terminando, quer dizer, fazendo esse trabalho com a orquestra que está virando agora um programa de extensão da própria universidade, quer dizer, a própria reitoria está assumindo esse trabalho, porque é a primeira vez que tem orquestra dentro da universidade, né? Então, isso está sendo uma trabalheira muito gratificante. A gente tem aí, de repente, talvez não acha que aqui tem uma pergunta, né? Generalizar a palavra folclore, estamos apagando a questão da cultura negra? Pois é, isso é uma discussão, né? Isso é uma discussão, porque na verdade é o seguinte: o folclore, segundo o Câmara Cascudo, né, ele é o conjunto desse saber, desse sentir, dessa vivência popular, né? E eu não gostaria, porque a gente acaba lutando muito pela palavra, né? É uma luta por conceitos, pela palavra. E eu acho que eu posso falar folclore, falar sobre o catolicismo, sobre as questões folclóricas que existem no catolicismo. A procissão de Corpus Christi, ela é uma prática folclórica, de um conhecimento popular e inspirado pelo popular. O Glória da Missa ele foi chamado inicialmente de salmos idióticos, entendeu? Porque ele nasceu de inspiração popular. É um conhecimento popular, poderia também chamar de folclore. Então, eu acho que a gente... É uma discussão, tá? Mas, enfim, então, só para voltar aqui. Dentro da universidade, então, estou trabalhando agora eminentemente com orquestra e com coro e dentro da prática de regência. E eu estou agora para me organizar com questão de rede social, eu tenho aí no Face, de repente a gente pode, né, fazer contato por lá, né? Nós temos o Instagram da orquestra, Orquestra IA URGS, né? Escreve para a gente aí no tá chat se der, e escreve o seu nome que você vai ter no Facebook. Você tem assim um nome muito. Você é muito rico em se autonomear, né? Não, tem que falar bonito para poder melhorar o cachê. Carlos Volker. V-O-L-K. É que eu estou aqui no celular, eu estou sem o computador. Não, eu consigo escrever. Carlos Volker. Isso. Carlos Volker. Tracinho Fescher. F-S-H-R. Tá? Esse Volker, se quiser botar um treminha no... Isso, um trema no O funciona, mas tá ótimo. Errei. É Carlos... Espera aí, alô. Errei, povo. Carlos... Volker, Fescher. Tá? Mas é isso, gente. Então, basicamente, meu trabalho está esse. E no período que vem, a minha intenção é fazer um projeto também de extensão em canto gregoriano, no sentido de aprofundar um pouco essas discussões, né? A parte que, de repente, a gente vai trabalhar dentro do coro também, música afro-brasileira, né? Para a gente poder pegar esse jeitão, né? E vamos aprofundar nessas discussões. Tá certo, professor. Agradeço muito. E eu gostaria de pedir ao professor Gabriel, se ele estiver aqui ainda online, que ele abrisse o microfone e o áudio para se apresentar e falar um pouquinho da sua próxima aula, porque agora a gente vai sair da música para a literatura. Gabriel, você está presente? Deixa eu ver.
Não, não. Não, tá não. Bom, gente, então, eu quero agradecer imensamente a presença de todo mundo aqui, que fez essa aula ser muito especial. Ao Carlos, que abriu sua casa, sua vida, seu trabalho, compartilhou do seu tempo com a gente. Minha carranca. Uma aula muito especial. Eu queria pedir para a nossa Priscila Marques, a nossa debatedora, para ela fazer umas considerações finais desse fechamento do módulo da parte musical do nosso minicurso. Pri, você tem como abrir aí a câmera e o vídeo? Quer dizer, a câmera e o áudio? Desculpa. Oi, boa noite. Obrigada, professor Carlos, pela Eu que te participação agradeço. no nosso evento. Uma satisfação enorme. Nós viemos aí desde agosto, né, professora Patrícia, com os nossos cursos e muito voltado aos nossos textos, né, e às nossas fontes. E eu acredito muito na interdisciplinariedade, porque dessa forma a gente consegue acessar a cultura por outros meios. E foi muito especial a semana passada, a aula com a professora Andréia e a aula do professor Carlos hoje também, para a gente também entender essa diversidade que parte dos nossos referenciais africanos, de como que a Igreja Católica tem uma contribuição muito... O cristianismo africano tem uma contribuição gigantesca e como isso chega aqui também no Brasil, a partir inclusive do percurso que eu fiz com a professora Patrícia ano passado, do percurso do circuito negro da cidade de São Paulo. Eu sou do Rio, eu não conhecia esse percurso, que nós passamos pelas igrejas. No Rio, a gente também tem esse percurso da Pequena África, que passa pelas tradições religiosas, e agradeço muito a presença de todo mundo aqui hoje. Semana que vem a gente tem mais. E é isso, um abraço. Então, Obrigado. gente, na semana que vem nós vamos fazer então esse percurso, que é a ideia de artes e criatividade, né? Então, eu só queria fazer uma consideração para a Andréia, se ela estiver online, vai ser ótimo, e para o Carlos. Eu sou de uma geração bem anterior à Lei 10.639, que traz o ensino de História da África e cultura afro-brasileira. Como professora de História, eu lutei muito, antes e luto até hoje, para que, de fato, esses conteúdos da história africana e afro-brasileira não sejam dados ou trabalhados de uma forma marginalizada, mas que sejam trazidos para a centralidade do nosso ensino, da nossa reflexão histórica. E o que mais me emociona, até como carioca, é ver a Escola de Música da FRJ e o imenso prestígio que ela tem, né? A gente poder ver docentes que conseguiram mostrar que é possível realizar a Lei 10.639, mesmo eles não tinham claramente essa intenção, não era, não, vamos criar isso por causa da Lei 10.639, mas a Lei 10.639 se soma, né, a essa iniciativa desenvolvida pela professora Andréia, pelos docentes, pelo Carlos Fester, por todos os estudantes que estão em torno, né? É emocionante ver essas aulas que vocês tiveram semana passada e hoje, é a prova concreta de que a lei é possível de ser realizada. É a prova concreta da mais prestigiada e antiga escola de música do Cone Sul trazer esse conteúdo para a centralidade da formação do músico, né? Da centralidade do estudo musical. Então, assim, a história já avançou muito nesse sentido, mas eu não sei se a história tem, na área de história, algo parecido com o que eu vejo do Projeto Africanias, nessa envergadura que eu observo. Então, que bom que essa aula está sendo gravada, e vai para o Brasil inteiro isso. Eu quero convidar todas as brasileiras e brasileiros, e todo mundo que fala português, do mundo lusófono, que possa acessar as duas primeiras aulas, e todas as aulas também do professor Gabriel e do professor Thierry,
e dizendo que essas aulas, né, da professora Andréia e do professor Carlos é a realização de um sonho muito antigo, de muita gente que lutou, e muita gente que se empenhou. Eu estou bastante emocionada. E muita gente que acreditou que isso poderia ser possível, né? Uma instituição de imenso prestígio trazer esse conteúdo para o centro do seu currículo. É muito emocionante. É algo assim que eu, quando eu vi o primeiro trabalho da Africania sendo apresentado no Congresso, eu falei, isso é um tesouro, eu tenho que ir atrás desse tesouro. E aí eu me ofereci, olha, André, você não me conhece, mas eu sou Patrícia, professora da Unifesp, eu vou aí, se vocês precisarem, se quiserem, dar aula de história, mas eu quero ter contato com vocês. E fui, né? Eu fui aí, né, dar essa aula de história, porque eu falei, gente, isso é tesouro, isso é a realização do sonho de muita gente, isso é a realização de mais de 100 anos de luta dos movimentos antirracistas, isso é mais de 100 anos de luta de movimentos universais, né, de reconhecimento da diversidade humana e da valorização da humanidade como uma experiência universal. Então, vocês estão profundamente de parabéns, eu estou muito emocionada. Eu não tenho palavras para dizer mais, assim, eu acho que esse público que esteve aqui e que está conosco até agora viveu um momento único, um momento muito especial, né? E eu fico muito feliz que os vídeos vão estar no YouTube, esses vídeos estão no Brasil, esses vídeos estão no mundo, né? E eu deixo meus mais sinceros parabéns à professora Andréa Du pela imensa coragem, porque não é fácil. Eu sou de uma área numericamente muito maior que a área da música, né? Tem muito mais historiadores que músicos na área acadêmica, e eu digo, eu não vi num departamento de história o que eu vejo na Escola de Música da FRJ. Então, é algo realmente assim, é um dia histórico, né? Esse fechamento desse ciclo nosso, né? Que carinhosamente a gente chama de ciclo musical. E que bom que a gente pode, né, com toda a dificuldade, promover esses encontros. Então, que o Brasil inteiro possa ter acesso a isso, que o Brasil inteiro possa divulgar essas aulas, que o Brasil inteiro acesse o site, converse com os docentes da Escola de Música da FRJ. Outra coisa também que eu quero parabenizar imensamente é a extensão universitária, a divulgação científica. É fundamental nesse mundo de hoje, e a Escola de Música é um exemplo vivo de uma ação correta e muito bem coordenada na extensão universitária. Então, meus sinceros parabéns à URGS, que recebeu um filho dessa Escola de Música da FRJ, que vai fazer aí, já está fazendo toda a diferença. Eu deixo um grande abraço a todo mundo, do fundo do coração, e a gente se encontra na próxima aula na literatura fantástica, gente. Porque é isso, a gente se liberta e a gente cresce expandindo a nossa criatividade e não acreditando em tudo que nos limita. Acreditando, existem muitas coisas que nos limitam porque nós somos ilimitados. Nós podemos, através das artes, da criatividade, dar significados a tudo que atravessamos, a tudo que experienciamos. Então, meus sinceros parabéns ao Projeto Africanias, os meus sinceros parabéns à coragem da professora Andréa, ao Carlos, que está aí levando esse trabalho para uma outra universidade. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, pessoal. Beijo muito grande. Beijo muito grande. Beijo! Obrigada. Obrigada, Patrícia. Tchau, Carlos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo grande. Olha, sobre as palestras de dezembro, na semana que vem eu vou avisar com